Pessoal, bom dia. Estão me escutando agora? Sim. Então beleza. Meu microfone tá com problema, eu tive que trocar ele agora de novo. Eu só acabar de aceitar o resto, pessoal, que a gente já começa, tá? Tá dando pra ouvir? Tá tranquilo agora? Então beleza. Espera aí, tem só mais alguns entrando. Aí. Chegou agora todo mundo. Bom, primeiro bom dia a todo mundo. Na sequência da nossa aula de hoje, na verdade uma continuação, né, da semana passada, a gente falou de um período anterior, né, até a história da Primeira Guerra, e agora em si o conflito de fato da Primeira Guerra Mundial, né, quais foram todos os pormenores do conflito. Eu separei para vocês que assistiram a aula, vocês devem ter notado, em 3 fases o conflito em si, para ficar talvez mais fácil, né? Não é um consenso, não é uma regra, tá? Essa separação de 3 fases. Alguns historiadores acham didaticamente mais fácil explicar essas 3 fases para entender o conflito em si, mas não é uma divisão regrada, tá? Eu só usei para talvez ficar mais fácil para vocês entenderem. Primeiro, antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, uma pergunta que queira fazer sobre a aula assistida, sobre o conflito em si da Primeira Guerra Mundial? Alguém tem alguma dúvida que queira fazer? Queira perguntar? Tem certeza? Ô, professor, Estou vendo. o que a Alemanha fez depois daquele tratado lá? Que eu esqueci o nome agora. Versalhes? É. Quando a gente for começar daqui a pouco eu falo assim, nas próximas aulas, quando a gente for começar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que o principal motivo da ascensão do nazismo dentro da Alemanha foi justamente as condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Então, quando na Segunda Guerra Mundial, Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico, disse que a Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que uma continuação da Primeira Guerra Mundial, o principal motivo está no Tratado de Versalhes. Então, se o partido que protagonizou, declarou ódio a uma série de gente, uma série de povos, inclusive a Inglaterra e a França, se esse partido, liderado por um psicopata, conseguiu chegar no poder em cima do discurso de ódio, de matar minorias, etc., tudo isso se deu devido ao Tratado de Versalhes. Então, a gente vai falar disso nas próximas aulas. A gente pode afirmar que a Segunda Guerra Mundial, ela nada mais é do que uma continuação do revanchismo da primeira, tá? Associada a essas imposições que a Alemanha foi obrigada a aceitar com o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então a gente pode falar que a Segunda Guerra Mundial é uma consequência do Tratado de Versalhes. Principalmente a ascensão de um partido liderado por um psicopata que defendia a ideia de matar e etc., só conseguiu notoriedade na Alemanha devido a esse revanchismo que existia dentro, principalmente potencializado pelo Tratado de Versalhes. Tá? Depois você volta, então, Juliana, só para te responder aqui, e assiste, tá? Acaba de assistir onde você parou, tá bom? O Manuel, então é isso, tá? A relação que existe entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a ponte que interliga as duas é o Tratado de Versalhes. Eu não sei se vocês entenderam no finalzinho da aula gravada, de que a Alemanha não ia se render. A Alemanha, inclusive, ela tinha condições de continuar a guerra. Ela só se rendeu porque os Estados Unidos propôs 14 pontos, que ficou conhecido como 14 pontos, de estabelecimento da paz na Europa. Os Estados Unidos em si não propôs o Tratado de Versalhes, muito pelo contrário.
Ele propôs uma série de medidas e, de maneira geral, a ideia era impor a paz dentro da Europa. E a Alemanha só se rendeu por concordar com esses 14 pontos. Esses 14 pontos não foram implantados. Depois que a Alemanha se rendeu, Inglaterra e França forçaram, digamos assim, o Tratado de Versalhes. Então, na verdade, o Tratado de Versalhes foi visto na Alemanha como uma traição, porque se tivessem imposto o Tratado de Versalhes inicialmente, a Alemanha não ia se render. Ela poderia ter sido derrotada posteriormente, mas ela não ia se render em 18, como aconteceu. Tanto é que a Alemanha se rendeu em 1918, o Tratado de Versalhes foi assinado em 1919. Então, foi depois do fim da Primeira Guerra Mundial. E a assinatura desse tratado mergulhou a Alemanha numa crise econômica gigantesca e que fez aumentar ainda mais esse revanchismo que já existia, né? Essas rivalidades que já existiam aumentou ainda mais dentro da Alemanha, principalmente com a ascensão de um partido político, o nazismo. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas o nazismo vem do partido nazi, era um partido político de extremismo, e esse partido político começou a ganhar força na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, com um discurso de ódio, com um discurso de aversão à minoria, de perseguição, de morte, de violência, etc. E ganhou notoriedade e ganhou a liderança do país. E após chegar ao poder com Hitler, depois iniciou-se a Segunda Guerra e o nazismo em si, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Bom, como a gente vai tratar desse tema ainda, só para a gente sistematizar e finalizar com a Primeira Guerra, essas 3 fases que eu citei para vocês, algumas coisas importantes aconteceram, mas se a gente fosse resumir a Primeira Guerra em pontos bem rápidos, seria as principais consequências geográficas, evidentemente, né? A dissolução dos impérios, então a Primeira Guerra Mundial resultou no fim dos impérios que existiam na Europa até então. Então o Império Austro-Húngaro se diluiu, o Império Turco-Otomano se diluiu, o Império Russo se diluiu porque passou por uma revolução em 17. O próprio Império, que era considerado Império Alemão, se diluiu também, porque mergulhou numa crise do Tratado de Versalhes. Então, uma das consequências principais é justamente a diluição dos impérios que existiam na Europa, e automaticamente a formação de países que não existiam até então. Então, antigamente, antes da Primeira Guerra, eram impérios, se aglomeravam uma série de territórios e, por fim dos impérios, apareceram novos estados nacionais. Isso é o primeiro ponto importante. E o segundo é que eu citei agora há pouco para vocês, que a Manuela perguntou. O fim da Primeira Guerra criou toda a base para o início da Segunda. Tá? Então, o período entre guerras, de 18 a 39, foi um período de crescimento do partido nazista e automaticamente o posterior conflito da Segunda Guerra Mundial, tá? Não dá para gente, é difícil a gente contabilizar. Eu coloquei inclusive no último slide para vocês a apresentação. Tem um saldo, né, número de mortos, etc. Mas evidentemente que não é um número exato. Não dá para a gente cravar quantas pessoas morreram. Aquele é o número mínimo, pelo menos aqueles 11 a 15 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Mas, repito, não dá para numerar de maneira categórica quantos foram, tá? Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Além dessa que a Manuela fez, alguém tem mais alguma questão que queira fazer? Tá. Então é o seguinte, para quem assistiu as aulas, tá? Evidentemente, quem entendeu e agora não tirou dúvida, acredito que tem entendido tudo, né? Tanto da semana passada quanto dessa semana, que é o mesmo tema, a Primeira Guerra. Só separei em 2 aulas para ficar menos difícil, né? Ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Eu bolei 5 exercícios dessas 2 aulas. E aí são 5 exercícios do que foi explicado na aula gravada, tá? Esses 5 exercícios têm a ver com os 2 temas tratados. Na verdade, o tema é único, né? Nas 2 aulas. A aula anterior, que é o que aconteceu antes, né, da Primeira Guerra, e a segunda aula agora, o conflito em si, que vocês assistiram, tá? Juliana, sim. Inclusive, isso categorizou a terceira e última fase da guerra. A Juliana está perguntando aqui se os Estados Unidos eram aliados da França e da Inglaterra. Sim, a terceira fase, que é a última fase da Primeira Guerra Mundial, ela é entendida pela entrada dos Estados Unidos no conflito, do lado da Inglaterra e da França,
Os Estados Unidos apoiam a Inglaterra e a França porque tinha acordos comerciais com esses dois países, não queria ver os seus investimentos serem perdidos, e pela saída da Rússia. Tá? Então, ao mesmo tempo que a Rússia saiu da Primeira Guerra, os Estados Unidos entrou. Isso configura a terceira fase. Tá? A Rússia saiu porque passava uma revolução interna, que foi a Revolução Russa e a instituição do socialismo. E a Inglaterra recebeu o apoio dos Estados Unidos porque os Estados Unidos tinham acordos comerciais. Tá? Os Estados Unidos entrou no final da guerra, ele entrou já em 17, nos 2 últimos anos de conflito, tá? Ao mesmo tempo que a Rússia saiu. Bom, como eu falei para vocês, eu bolei 5 exercícios que são sobre as 2 aulas últimas que vocês assistiram, que na verdade é uma temática só, que é a temática de Primeira Guerra Mundial, tá? Especialmente essa última aula que vocês assistiram. E como vocês não têm nenhuma dúvida, pelo menos até então, ou os que estiveram, vocês tiraram, vocês farão esses 5 exercícios para me enviar. São 5 exercícios de aula, tá? São 5 exercícios do conteúdo que vocês acabaram de assistir, que foi Primeira Guerra Mundial. E voltem fazendo favor, como vocês fizeram na aula de atualidade semana passada, abram de novo a aula de Primeira Guerra e dá um F5, atualiza aí, que vocês vão encontrar a lista de exercícios, que é a lista de Primeira Guerra. E vocês farão como fizeram a lista de atualidades na última aula. São 5 questões, vocês vão ler as questões e vão responder numa folha à parte, tirar a foto e me enviar. Quando vocês estão atualizando aí, só uma coisa que eu queria comentar com todo mundo. Eu estou acabando de corrigir. Pode falar, Fábio. É para hoje? Para já. Ah. Eu queria, inclusive, comentar com vocês que eu estou terminando, na verdade, de corrigir as listas anteriores de vocês. E tem 2 coisas. A primeira, tem muita lista que eu recebi que está muito bem feita, muito bem respondida. E tem várias outras listas que vocês estão pregando um tempo tão rápido para fazer e estão respondendo de maneira completamente aleatória. Pessoal, não é porque vocês estão em casa, não estão na escola, que o que vocês fazem vai ter valor só porque você entregou. Se eu estou perguntando de banana, você me responde de abacate, está errado e é 0. Não significa que você enviar para mim se você tem alguma nota garantida. Significa que você enviar para mim você tem a possibilidade de acertar. Não significa que está certo automaticamente. Eu recebi algumas listas, por exemplo, que... Imaginem a lista da semana passada. Cada resposta tinha, no máximo, meia linha. E não responde as perguntas em meia linha. Se você eu falo assim, tem alguns alunos que repetiram isso em algumas listas. Continuar enviando para mim, eu vou continuar zerando sua nota, tá? Eu tenho alunos que me enviaram todas as listas, e se eu for dar uma nota de 0 a 10 em todas as listas, eu dou 1, porque praticamente não respondeu nada. Só disse que enviou. Na verdade, enviou. Mas, repito, enviar para mim não significa estar certo. Enviar para mim significa eu ter a possibilidade de corrigir, e se tiver correto, tá certo, tá? Então, alguns alunos que estão enviando por enviar, simplesmente enviando por enviar, está tendo o mesmo peso de não enviar. Tá? Você enviar e responder qualquer coisa aleatória não vai adiantar nada. Se eu te fizer uma pergunta sobre a Primeira Guerra Mundial e você responder errado sobre a Primeira Guerra Mundial, eu vou entender que você escreveu, respondeu e errou. Agora, eu estou perguntando de Primeira Guerra Mundial, e se você vai responder sobre qualquer coisa aleatoriamente, significa que você enviou de qualquer jeito e fez de qualquer jeito. E isso vai ter um peso zerado, tá? Então, você está em aula para fazer as coisas em aula e fazer sobre o que a gente está tratando. Não é porque a gente está distante que você tem que deixar de fazer. E não é porque você vai enviar para mim de qualquer jeito que isso vai ter algum tipo de valor. Se não tiver nenhuma relação com o que a gente está falando, a correção que eu vou fazer vai ser 0, tá? Então, dê atenção ao que vocês estão fazendo. E não adianta fazer em 5 minutos e achar que só o fato de você me enviar vai te credenciar a ter alguma nota, porque não vai, tá? Então, presta atenção na hora de fazer. E não faz de qualquer jeito, tá? Deixa eu responder o que vocês estão perguntando aqui. Quem perguntou primeiro? A Juliana já tinha respondido da Inglaterra e dos Estados Unidos. Tudo bem, alguém mandou vir mapear o caderno, tudo bem, não tem problema. Ana Lívia, sim, quero escrito à mão. Ana Gabriela, atualiza a página, vê se você acha aí, fazendo favor.
João Guilherme, não tem questão alternativa, tá? São 5 questões dissertativas, tá? Então você vai ter que escrever necessariamente. Ana Gabriela, dá um F5 aí, vê se você atualiza, vê se você acha a lista. Tem alguém além da Ana Gabriela que não achou? Juliana, não precisa copiar a pergunta, tá? Os demais também, gente, não precisa copiar pergunta nenhuma. Vocês só vão me responder. Tem alguém que não achou a lista? Sim, Maria Eduardo, só enviar até o final da aula, exercício de aula isso. São só 5 exercícios. Exatamente, Maria Eduardo, é exercício de aula. Não é tarefa, tá? É exercício de aula. Tá no campinho tarefa porque não tem outro campo aí pra gente colocar, mas é exercício de aula. Ana Gabriela, achou? Pessoal, tem alguém que não achou a lista? Eu achei, professor. Te mandei no chat. Eu não vi. Cauã, entra de novo, dá um F5, atualiza a página. Você vai achar. Maria Eduarda, sim, a mão. Manuela, sim, respondendo sua pergunta. Felipe, esse link que você enviou da lista? É essa mesmo. É essa mesmo que você enviou aqui. Pessoal, se eventualmente alguém não conseguir pegar, ó, o link que o Felipe mandou aí em cima, ó, vai te levar para a lista. São só 5 exercícios, tá? Lembra do que eu falei agora há pouco. Presta atenção e faz o negócio Ô, bem feito. Hein? professor, Tô ouvindo. tem algum link, tipo, pra gente entrar para ver? Ou não? Tem as 2 últimas aulas. Essa que você acabou de assistir, a aula Ah. passada. É em cima dela que você vai responder as questões. Entendeu, Faina? Sim. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pergunta aqui no chat ou chama aqui e eu ajudo, tá? Manuela, acho que eu te respondi já, né? Se eu não te respondo, eu respondo agora. Sim, é o que você mandou para mim aqui. Ah, lembrando que quinta-feira vocês não têm aula ao vivo de atualidades, tá? É aula gravada. Vou ver se eu disponibilizo hoje. Se não der tempo, até amanhã acho que eu disponibilizo. Mas é só para quinta-feira, aula gravada. A gente volta ao vivo semana que vem. Essa atividade que vocês estão fazendo, inclusive essa daqui, é a que eu vou ajudar para substituir a avaliação de vocês. Então, faça um negócio bem feito. Isso aqui vai ter todas as atividades que vocês estão fazendo, eu vou usar para substituir a avaliação, tá? Vai fazer só uma prova, como a gente já fez, inclusive. O Maria Eduarda, sim, esses grupos que você mandou são esses sim. Danilo, tem 5 exercícios para se fazer sobre a Primeira Guerra Mundial, que são as 2 últimas aulas. Essa que você assistiu para vir aqui agora é a aula da semana passada. Está lá no chat, na plataforma, na última aula. São 5 questões. Se facilitar, Danilo, estou colocando de novo aqui o link. Ó. Ele tinha mandado lá para cima, estou colocando aqui de volta. O link vai te levar direto para a lista.
Ana Lívia, eu não entendi. Sim, Lucas, a gente vai ver até o final da aula. Ana Lívia, manda a pergunta de novo, que eu não entendi sua pergunta. Não tem problema, Maria Eduardo, pode mandar. Ana Lívia, sim, só especifica quais são os pertencentes a cada um deles. Tá? Então, beleza. Luca, eu consegui enxergar sem problemas. Na hora que você tirar a foto, você vê que você está vendo, sem problema, você precisa enxergar. Jonathan, seja mais específico. Tem algumas coisas específicas que envolvem a Inglaterra e a Alemanha, a França e a Alemanha, a Rússia e a Alemanha. Isso é muito genérico, tá? São aspectos específicos de cada um deles. Manuela, te respondendo aqui, ó, não.
Não, foi outro grupo que teve traição, Manuela. Não, Manuela. O outro lado, o outro grupo. Esses que você citou sempre tiveram de um mesmo lado. Danilo, o que é isso que você mandou para mim? Ok. O primeiro, Manuela. Lucas, sim.
que tem, Manuela? Isso aí. Ô, Maria Eduarda, perdão, mandei errado, tá? Já te ajuda, essa aí é da Rússia, viu, Maria Eduarda? Da Rússia com a Alemanha, aquele revanchismo, aquela rivalidade entre Rússia e Alemanha. Essa é que eu te mandei. Questão 2 fala da Alemanha com a Inglaterra, com a França e com a Rússia. Essa é com a Rússia. Juliana, ela começa em uma e depois, no meio da guerra, ela passa para outra. Não, Maria Eduarda. Professor, Estou vendo. qual que foi a quantia da indenização que a Alemanha teve que pagar? Equivalente a 30, pode colocar 30 bilhões. Obrigada.
Vou atualizar aqui, Leonardo, eu te falo. Ainda não, Leonardo. Assim que chegar, eu te falo. Professor, eu enviei. Assim que atualizar, eu te falo. Leonardo, o seu chegou. Pessoal, eu vou encerrar, que falta menos de 1 minuto, a gente já volta, tá?